Rapaziada, como é que é? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Conversas ao Benfica. Desta vez trouxemos aqui uma carinha mais laroca, uma menina, a Margarida, mas antes de irmos aqui à Margarida, já sabem, vão passando no YouTube, subscrevam o canal, calma aí, ativem as notificações, carreguem lá na campainha, vão partilhando, vão subscrevendo. Quem quiser passar aqui para dar uma vista de olhos, mandem uma mensagem. Nós vamos responder, ok? Hoje trago a Margarida, tem 23 anos, é benfiquista, é gestora, editora das redes sociais do Sport Lisboa Benfica. Vamos perceber aqui um bocadinho como é que funciona este esquema a nível das redes sociais, o Benfica, e de que forma é que o Benfica consegue potencializar os adeptos nesse aspecto. Margarida, seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada Estamos pelo juntos convite. aí. É sempre um prazer. Margarida, Diz-me. 23 anos. Minha pergunta, o meu desbloqueador de conversa é sempre o mesmo. Como é que começou aí a situação benfiquista em casa? Começou de nascimento quase, acho que foi um berço encarnado logo à partida. Ah, é? Sim, o meu pai é benfiquista, começou por ser sportinguista, mas corrigiu-se. Como é que é isso? Ele inscreveu-se como sócio do Benfica por causa da natação, como tantos casos desse tempo, e acabou por ganhar o gosto depois ao Benfica. Ganhou o gosto da equipas que ganham, não é? A minha mãe, benfiquista desde sempre. O meu avô materno era o tipo de benfiquista que tinha lugar cativo. Tinha lugar cativo para a mulher e não deixava a mulher ir à bola porque dava azar. Ou seja, tinha lugar cativo que não era utilizado. Ah, bom. E que comprou uma televisão só para ver a final da Taça dos Campeões Europeus. E convidou a vizinhança toda para ir ver a final da Taça dos Campeões Europeus. Portanto, um bichinho Então benfiquista. foi a casa do Benfica lá da zona. Foi, casa do Benfica da Estrada dos Arneiros. Da Estrada dos Arneiros. Mas, a propósito, isso foi em que ano, mais ou menos? Isso o quê? Afinal, isso foi para aí nos anos 80, não? Nos anos 60, pelo amor de Deus. Porra. Para comprar uma televisão, ninguém tinha televisão na altura. Exato. Poxa. Era uma raridade. Uma raridade. E a tua mãe também é benfiquista, Sim, não minha é? mãe, a irmã também dela. Você tem uma família toda benfiquista. Sim, desse lado sim. Tu tens 3 irmãos? Tenho 3 irmãos. 3 irmãos? Um mais velho, 2 mais novos. Um mais velho, 2 mais novos? Tudo benfiquista. Tudo benfiquista? Vocês são presença assídua no estádio, não? Como é que Sim, funciona presença isso? assídua no estádio e presença assídua nos pavilhões, principalmente eu e os mais novos. Pá, aqui há dias estava a falar com um amigo em comum e ele estava-me a dizer que... Pronto, é pá, que a vossa presença para acompanhar o Benfica, estás a ver, tinha mais a ver com... Pá, acompanhavam mais os pavilhões porque na altura os teus pais, para uma família inteira, era muito mais fácil ir ao pavilhão. Partilhas essa opinião? Sim, sim, era muito isso. Eu e os meus irmãos gostávamos muito do Benfica, desde pequeninos, Sim. mas teres 3 bilhetes constantemente, além do meu pai, que tinha que nos acompanhar, ter tanta gente a ir à bola todos os fins de semana saía muito caro. Adicionou-se a isso também o facto da minha mãe querer descansar um pouco mais ao fim de semana, não nos querer ter em casa, querer que arranjássemos uma atividade ao fim de semana. Nós descobrimos a cota modalidades, começámos a ir ao pavilhão, primeiro com o meu pai, depois já sozinhos, e mesmo as pessoas que habitualmente estavam no pavilhão começaram a achar engraçado, porque, como tu sabes e já viste várias vezes no pavilhão, e vários benfiquistas terão visto também, a maior parte das pessoas que vão aos pavilhões são pessoas mais velhas. Sim. E começaram ali a ver 3 miúdos aos pinotes no meio do pavilhão. Sim. E começaram a 2 deles um bocadinho... Índios. Índios, não é? É verdade, os índios são conhecidos internacionalmente. Achas que eles vão ver isto? Acho que sim. Acho que são meninos para isso. E achas que vão gostar? Não sei, eles disseram que iam começar a ver isto, os outros episódios que ainda não tiveram a oportunidade de ver. Sim. Até porque são fãs de alguns dos convidados. Obrigado. Teus fãs, epá, não sei, mas ficaram de ver. Sim. E acho que sim, acho que bastante bom aqui. Isto também serve de aprendizagem. Isto agora, num tom mais sério, também serve de aprendizagem para eles perceberem que nem sempre o Benfica foi... Eles e as outras pessoas, nem sempre o Benfica foi de vitórias e de conquistas. Sim, nós somos uma geração de sorte mesmo, que temos visto. Muita sorte mesmo. Pá, tem toda a sorte. No caso específico dos pavilhões, pelo menos tem um sítio físico, um sítio para poderem acompanhar as modalidades. Pronto, um sítio único, estás a ver? Nós chegámos à altura em que queríamos ver o hóquei, íamos para
Sintra, queríamos ver o basquete e íamos para ali, quer dizer, tivemos fases também no Benfica assim, estás a ver? Nós ali não, nós acabamos por quase crescer nos pavilhões. Há jogadores que me dizem isso. O Bebé, por exemplo, o João Paes, dizem que se lembram de mim muito, muito novinha de ir ao pavilhão só e tipo, agora estou a trabalhar diretamente com eles. Será que é por causa disso que tratas o Roberto por pai? Sim. Paizão. Sim, o Roberto é pai por muitos motivos. O principal é, quando eu entrei no Benfica, entrei com 19, 20 anos, muito jovem, facilmente deslumbrável. E foi a pessoa que chegava ao pé de mim e dignamente dizia: estou a ver o que estás a fazer, tenho cuidado com o que estás a fazer, não faças assim, faz assim, cuidado como é que te apresentas, cuidado como é que falas. Lembro-me dele uma vez me estar a ver a conversar com atletas, contexto informal, e simplesmente fazer assim. E foi muito pai, sempre acompanhou sempre muito. Quando eu, como estou como trabalhador estudante, quando ele me vir trabalhar de manhã, perguntava se eu não devia estar nas aulas, tinha muitas intervenções muito paternais. Vai ser muito bom, pá. Não, é engraçado porque muitas vezes, apesar de serem jogadores, pronto, as modalidades não têm tanta visibilidade como o futebol, né? Pá, não lhes chove à cabeça a cena de jogarem no Benfica, estás a ver? E, pá, isso é muito bom, estás a ver? Margarida, pá, tens 23 anos, também os outros convidados que tivemos aqui até à data já são pessoas mais velhas com quem eu tive o prazer de partilhar N experiências ao longo dos anos, estás a ver? Contigo, o contexto é um bocadinho diferente, como tu deves perceber. Pá, nós a gente não se conhece assim também há tanto tempo, né? Mas facilmente percebi que tinhas um gosto e um conhecimento pela história do Benfica brutal. Não, é verdade. Não tens justo a rir, mas é verdade. Epá, as miúdas de 23 anos e os miúdos de 23 anos conhecem os jogadores, estás a ver? Alguns. Sim, pouco se interessam, estás a ver, pela história e pelo passado e por aprender ou aprender mais, estás a ver? Pá, e isso é muito bom. O que eu te quero, eu estava a dar este chá para te perguntar o seguinte. Em primeiro lugar, como é que, e se quiseres partilhar essa experiência com as pessoas, como é que sempre foste ligado às redes sociais? Eu acho que com o Twitter sim, porque... Por causa do pássaro? Não, por causa de ser azul também não. Eu, logo que o Twitter apareceu, eu tinha um interesse muito grande pela cultura americana, pelas séries, pelas personalidades e eu queria acompanhar mais. Eu desde o Baywatch que eu tinha Nesse tempo não havia Twitter. Mas devia haver. Pois, mas tu seguires no... Pronto, e na altura era muito interessada, queria acompanhar as coisas ao minuto, isto de 2008, 2009, e eu criei conta, acho que foi em 2009, e a partir daí comecei a ficar bastante agarrado ao Twitter e comecei a seguir mais desporto, comecei a seguir mais figuras e comecei a perceber como é que aquilo funcionava e comecei a ficar bastante dependente até da ferramenta. Eu acho que neste momento tenho 70 e tal mil tweets que nem sequer é concebível. A tua formação não... Não, eu estou a estudar gestão. Sim, nada tem a ver. Não tem grande coisa a ver, mas a parte do digital, do marketing digital, está relacionado mais com o meu curso e é uma parte que me interessa muito na área de estudos. Pois, pá, isso é engraçado. E explica lá aqui às pessoas. Era aí que eu queria chegar. A tua história é motivadora. Para mim é a minha opinião, estás a ver? E eu acho que as pessoas depois de saberem vão partilhar isso. Que é motivadora, estás a ver? A sério, é motivadora, é de uma pessoa que não se acomodou, nas dificuldades, estás a ver? Que viu no Benfica, de certa forma um escape, percebes? E isso, não é fácil. Sim, foi de duas formas. Explica lá aqui às pessoas que me estão a seguir. O primeiro escape era mesmo ir ao pavilhão. Chegar lá, extravasar tudo nas bancadas, estar lá com o pessoal todo, gritar com os atletas. Esse era o primeiro escape. Mas estando parada em casa, como eu estive aqueles meses todos, precisava de um desafio intelectual, precisava de fazer alguma coisa que mudasse e que sentisse efetivamente que estava a fazer uma diferença. E então comecei a construir um documento com exemplos de tudo o que o Benfica fazia mal nas redes sociais e que os outros clubes faziam melhor, porque me frustrava enquanto
utilizadora do Twitter, o facto do nosso Twitter ser um bot que não informava ninguém, não ajudava ninguém, e o facto de todos os outros clubes estarem a trabalhar melhor do que nós. Mas tu achas que atualmente tu achas que o Twitter do Benfica interage com as pessoas ou é um meio de passar informação? Eu acho que interage mais agora do que interagia antes. Acho que tem potencial para crescer muito nesse aspecto. Vejo marcas a fazer coisas extraordinárias, a interagir de formas que se calhar nem a nós que exploramos isto diariamente nos ocorreriam. Epá, eu por acaso, da semana passada, numa brincadeira lá no Twitter, vi uma marca de pizzas. Eu e mais uns rapazes estávamos na brincadeira e uma marca de pizzas ofereceu Um fim de semana de pizzas. Um fim de semana de pizzas. Epá, eu acho que isso é muito interessante, é uma forma de cativar as pessoas. E depois até uma jornalista conhecida, a Fernanda de Freitas, era consumidora do Dominós, mas nem sabia que a Dominós existia cá em Portugal. E ficam logo a conhecer Estás e a ver? conhecer essa... Pá, por acaso, isso que estás a dizer é muito curioso. Não sei, se o Benfica está preparado para, de certa forma, ter um Twitter ou uma rede social muito mais ativa. Pá, isso não sei. Isso tem a ver muito com a parte interna e com os processos em si. Acho que há muito potencial dentro daquilo que estamos habituados a fazer, até com recursos diferentes, com abordagens diferentes, mas também acho que quando estás numa posição como está o Benfica, numa instituição que tem o seu nome a preservar, que tem uma marca muito forte nacional e internacional, também tens que ter mais alguma cautela do que se calhar uma Domino's ou outra marca. Sim. E como é que agora estamos a focar-nos aqui um bocadinho no Twitter. Como é que funcionam as outras redes sociais do Benfica? Eu creio que em todas fazemos o melhor trabalho de entre os clubes desportivos em Portugal. Sim. Acho que o Facebook pode ser mais trabalhado, nomeadamente na perspectiva do live, na qualidade do vídeo. Acho que o Instagram, sendo muito mais recente do que os dos rivais, está a ter uma performance extraordinária. Mas acho que efetivamente o nosso bebé, desde que começámos a trabalhar ali, é o Twitter e que a equipa se tem esforçado bastante para transformar aquilo. Sim, e o Twitter em inglês, já agora? Falando em bebés? Foi um bebé do verão passado. Sim. Por acaso eu estava de férias quando aconteceu esse bebé, portanto não é responsabilidade minha. Não, pois. Não, mas é algo que já... Desde novinha. Sim, não é um bebé meu, mas era algo que já vínhamos a discutir já de há vários meses. Sim, achas que faz sentido? Acho que sim, acho que faz todo o sentido. Muitas vezes estávamos a comunicar na conta em português, em inglês, que não fazia sentido nenhum. Acho que viemos abrir aqui uma porta até a uma conta mais de engagement, mais propícia a esse tipo de interações com outras marcas, com a Emirates, por exemplo, com outros clubes. É isso que eu ia dizer. Sim, eu tenho reparado nos jogos das competições europeias e não só, até agora na questão quando foi este pequeno incidente com o Dortmund. Reparei que estavam bastante ativos nesse aspecto. Sim, nós aproveitamos sempre, nomeadamente durante a Champions. Sim. Olhamos muito, nós fazemos inclusivamente os relatos em inglês, tal e qual como fazemos na conta em português. Sim. A conta em inglês, em dia de Champions, é tão ativa quanto a principal, apesar de ser muito mais pequena. Agora lá, Margarida, a gente já se está a perder aqui no meio da conversa entre Facebooks e Twitters, e Twitter em inglês e não sei o quê. Mas tu, depois de mandares o mail, né, lá para o Benfica, o que é que se proporcionou a seguir? Bom, eu mandei o mail, mandei diretamente para o diretor de marketing, à campeã. E estive 2 meses angustiada a pensar que ninguém queria saber de mim nem do meu projeto e que afinal não era nada de jeito porque ninguém me respondia. Sim. Até que em junho recebo um convite para uma reunião. Eu tinha 19, 20 anos, nunca tinha estado numa reunião, não sabia o que vestir, não sabia o que dizer, não sabia o que levar, não sabia do que falar. E tive a pedir ajuda. Sim, mas era a tua primeira vez, para não? Numa reunião era. Não, às vezes podia ser. Não, era só isso. E lembro-me até de pedir ajuda aos meus pais, a alguns amigos mais velhos, para saber o que fazer numa reunião. E lembro-me que no dia em que fui, tirei fotografias a tudo. Tirei fotografias à ponte do Alto dos Moinhos, tirei fotografias à Porta 18, escadas rolantes, Porta do Martin, tirei fotos a tudo pelo caminho todo, porque era o melhor dia da minha vida. E cheguei lá,
apresentei o que tinha a apresentar, mostrei, levei uma cópia do projeto, levei cópia do CV, levei tudo, eu estava na minha praia e acabaram por me dizer que, pronto, setembro estava lá a trabalhar num estágio extracurricular, que foi o desfecho mais positivo que aquilo podia ter tido. Mas olha lá, um amigo nosso, né? Muito comum, tinha-me dito que tu, pois entretanto, nesse tempo de espera, né? Até setembro, pá, que tu tinhas consumido muito Benfica, né? Sim, o que eu conhecia do Benfica era tudo muito presente, muito recente. Comecei a ir ao estádio já à tarde, com 10, 11 anos. O que eu conhecia de modalidades também era o que conhecia dos pavilhões desde 2011, 2012. Portanto, todo o meu conhecimento do Benfica era recente e conhecia muito pouco da história. Claro que já tinha ouvido falar a minha avó, já tinha ouvido falar o meu pai, o meu irmão, já conhecia várias histórias, mas não tinha um conhecimento estruturado sobre o Benfica e quis tê-lo e quis ir à procura, quer de futebol, quer de futsal, ok, eu quis saber tudo na altura. Porque não queria chegar ao Benfica despreparado, eu queria saber o que estava a fazer. Sim. Estou a perceber. Tu achas que essa tua veia, essa forma de tu comunicares, te ajudou, essa facilidade de comunicação te ajudou lá? Sim, eu acho que sim. Logo à partida na reunião, eu cheguei nervosa e, obviamente, quando estás numa situação desconfortável, estás nervoso. Mas eu, a partir do momento em que comecei a falar e comecei a saber que o que eu estava a dizer tinha sentido... Eles não estavam... Eles não... Acho que o Benfica na altura tinha redes sociais, ponto, mas não sabia Exato, o potencial delas. Nós estávamos presentes, mas era isso. Não acontecia grande coisa além disso. Eu lembro-me, a equipa era curta, não era prioridade. E lembro-me, na altura queria-se olhar a isso, queria-se investir no digital, como ainda agora se quer. E foi uma oportunidade que surgiu e eles... Mas as redes sociais eram um gigante adormecido lá no Benfica, não é? Sim, nós já tínhamos, creio que 3 milhões de seguidores no Facebook, ou perto disso. Já tínhamos 180 mil seguidores no Twitter, agora estamos perto de 1 milhão. Sim. Ou seja, já tínhamos um mercado e é fácil construir mercado quando tens uma marca da dimensão do Benfica. Sim, as pessoas vão dar like porque é Benfica. Sim, não... até à conversas à Benfica dão. Exato, já viste. Quem dá likes a conversas à Benfica dá likes em tudo, não é? E pronto, já tínhamos um mercado criado, mas não estava a acontecer nada. E por isso é que eu cheguei com grande iniciativa. Algumas coisas consegui implementar logo, outras tive que esperar e tive que ir construindo e tive que ir apalpando terreno. Mas tu és assim na tua vida ou foi só neste caso? Eu sou assim em tudo. Eu não consigo estar quieta e não consigo ver coisas a correr mal e deixá-las correr mal. E não consigo saber que conseguimos fazer 100 e só estar a fazer 10. Isso é completamente inconcebível. Mas, voltando aqui à minha pergunta da tua veia comunicativa, estás a ver? Eu sei que o teu pai estava ligado ao jornalismo, né? Ele foi jornalista na Gazeta dos Desportos, foi diretor da Focus, portanto sempre... E essa veia comunicativa vais buscar um bocadinho a ele? Sim, em parte acho que sim, acho que foi muito importante, quer para mim, quer para os meus irmãos, porque o meu pai sempre quis que nós escrevêssemos bem, é uma coisa que até me elogiam bastante no meu trabalho, não dou erros, que tenho facilidade em escrever. Que engraçado, olha eu, então é tudo cedilhas e acentos, tudo certo, como já deves ter calculado. Não, tudo super correto, sempre. E também conseguimos falar em público, estarmos à vontade com pessoas em todas as situações sociais. Eu, por exemplo, chego a uma mesa e eu gosto de ser capaz de contar uma história e de ouvir as histórias dos outros e de seguir com uma linha de pensamento. E a tua mãe tem alguma ligação ao jornalismo? Não, a minha mãe é administrativa. É administrativa? Não tem nada... Olha, e onde é que, no meio dessa história toda, onde é que entra a Dona Ivone? A Dona Ivone é uma lenda. É? A DonaIvone é a lenda. A Dona Ivone é a minha avó materna. 91 anos. É a tal que não ia à bola porque dava azar. Dava azar. Exatamente. Mas era grande benfiquista também, né? Sim, é grande benfiquista. Ela ainda fala do gol do Luizão de 2004-2005. Aquilo... Pô, fortíssimo, mano. Ela está completamente... Está lúcida, né? Está perfeita. Está um espetáculo. E vai falando do Benfica, pergunta sempre o Benfica. Eu acho que ela vê-me... Como é que ela olha para ti sabendo tu
Ela Tu diz trabalhas muitas lá? vezes que o meu avô ia ficar maluco se me visse É? nesta situação, sim. Isso foi uma coisa que eu senti muito, foi o ano passado no Tri, Sim. que eu tive a oportunidade de fazer esse serviço no relevado, tive a oportunidade de sermos campeões e eu estar no meio dos jogadores, a taça a passar a 1 metro de mim, o Samaris a pegar-me pela cintura porque estava no Ah, caminho. a tua cena foi essa, é? Epá, o Samaris, pronto. Quando eu digo Ficaste... Samaris é um jogador qualquer, claro que o Ficaste Samaris grega. foi. Eu vi-me grega para depois sair do relvado. Ah, E estar à conversa com o Eliseu. e o Eliseu pegou na taça também ou não? Toda a gente pegou na taça. Ah, bom. Está bem. Na outra taça, a que tem Sim, asas. sim, na taça. Ah, e lembro-me de estar a falar com o Eliseu porque à data um amigo meu que costuma ir aos jogos todos estava doente e não pôde ir. Sim. E pediu-me um amigo dele para levar o Red Pass ao Eliseu para tirar a fotografia com o Red Pass. O Red E Pass? tirei mesmo. E Tiraste? cheguei lá com toda a lata do universo porque acabámos de ser Pá, eu campeões. sou mega fã do Eliseu, pá. Somos todos. Hã? É uma lenda. Sim, mas é. Quase tão Pronto. lenda como a Dona Ivone. Isso. Sabes que ele, apesar de ser campeão europeu, que isso também não interessa para nada, isso. Eu, por acaso, eu gosto muito do Eliseu. Mas a minha questão que eu queria chegar também. Tu achas que há malta, pá, da tua idade, não digo da minha que eu já estou velho e acabado, mas da tua idade que inveja um bocadinho o trabalho que tu tens? Eu fico com essa ideia agora mais do que quando estava de fora a observar. Mas porquê? Por ser do Benfica ou por teres acesso, ou por estares perto de... O meu produtor não pode ver mexer na caneta, já viste? Pois, porque tu és um bocado agressivo Poxa, com essa pá, caneta, ele pô. encolhe-se todo. Se vocês estivessem a ver, vocês não estão a imaginar a agonia que se passa atrás desta câmara. Mas tu achas que a inveja é de, em certa parte, nem sei se é inveja, mas pronto, será por teres acesso aos ídolos de muita gente ou por trabalhares no Benfica em si? Eu acho que é mais pelos acessos e mais ainda pelas regalias que as pessoas pensam que nós temos. Regalias, quando diz regalias, o quê? Dores de cabeça? Não. Cenas assim? Não, mas tudo o que as pessoas, por exemplo, chegam muito ao pé de mim e pedem arranja-me uma camisola autografada por todos os jogadores. Como se isto fosse uma coisa perfeitamente trivial, que eu chegasse ao pé da equipa, pessoal, olha, vamos autografar isto ali para o Zé Manel, que não me conhece de lado nenhum, mas pediu uma camisola. Então... Ainda bem que falas nisso. Tu conheces a namorada do Lindelof? Não. Ah. Porque querias a namorada do Lindelof autografada para ti. Menos. Sabes que eu, pá, eu vou ser pai. Pai de família. Ser pai da Maria de Jesus. Da Maria Pessoal, de Jesus e já shout-out para a Maria de Jesus. É verdade, já estou bem servido ao nível de situações. Mas, mas a mim preocupa-me bastante, sabes? Que raparigas e rapazes com 23 anos se preocupem mais com os jogadores, estás a ver? Do que com o símbolo com a equipa. E a minha pergunta é um bocadinho para aí, pá, porque eu, como sabes, eu acompanho muitas redes sociais. E vejo a duração, estás a ver, a elevação nunca do clube, mas sim dos jogadores. Isso a mim faz um bocadinho de confusão. Sim, a mim também. Eu acho que as pessoas centrarem-se muito nos jogadores. Claro que ídolos temos todos. Eu lembro-me quando o Aimar passou pelo Benfica, aquilo para mim era a última Coca-Cola do deserto. Eu ver o Aimar na relva da luz, esquece. Eu chorava se fosse possível. Sim, mas para quem gosta de futebol, como eu, e tu, e pronto, e tu também, não sei o quê, o Aimar é um dos últimos românticos, né? É pá, o que eu costumo dizer, aquele número 10, Sim, foi das melhores coisas que aconteceram assim. Não tenho assim grandes ídolos e não sei o quê, pá, mas também gostei muito do Aimar, estás a ver? Tu tiveste algum ídolo? Eu tive vários ídolos, principalmente naquela idade em que as meninas tendem a ter vários ídolos. Sim, tudo bem, mas eles não apareciam nas Bravos, né? Não apareciam nas Bravos, mas apareciam na Mística e eu ainda tenho pósteres guardados da Mística. Vê lá, tu tenho... Pendurados? Não, estão guardados, bem guardados. Já não bate esse mas tipo não, mas diz isto. É que era o David Luiz e o Javi Garcia, que era as loucuras da vida. Eu lembro-me de uma vez ter passado pelo David Luiz no Colombo. Eu não sei que idade que eu... Mas tu tens fetiche com cabeleiras? Não. Então porque é esse fetiche com o Perini também tem uma cabeleira idêntica? O Perini é uma lenda. O Perini foi aquela pessoa que passou pelo Benfica, sim, naquela altura em que eu te disse que estava facilmente deslumbrável e que queria conhecer tudo e queria saber tudo e queria absorver tudo.
e foi uma pessoa que sempre me tratou como qualquer pessoa quer ser tratada. Sempre me tratou bastante bem, sempre me quis ouvir. Sempre fez questão que eu o ouvisse e tínhamos uma relação muito, muito boa, uma amizade brutal. É? Sim. Dançaste o samba? Não. Não sou disso. Não, mas hoje podias gostar. Não sou dada a esses passos. Ah, bom, pronto. Epá, cada um, sabe, não sei se ouviste esta é a minha expressão, cada um gosta do que quiser. Estás a perceber? Nós temos um amigo em comum que gosta de sevilhanas. Pois, eu conheço esse amigo. Conheces? Sim, é um banana. Pronto. E então, e é isso. Mas eu tinha aqui outra pergunta relativamente a isso. Epá, mas eu, agora, num tom mais sério, pá, eu valorizo muito o teu trabalho e o da tua equipa, porque acho que vocês fazem um bom trabalho. Muitas das vezes a malta foca-se no negativo. Foca-se no negativo. Vê o copo meio vazio. Ou a garrafa meio vazia. Pá, eles deram os parabéns aos Alvic, ou não sei o quê. Pá, e também temos que valorizar e dar valor às coisas, ao bom trabalho que vocês fazem. Eu, como tu sabes, tive a oportunidade de seguir um elemento da tua equipa, ou esse elemento da tua equipa teve a oportunidade de ir comigo, de estar comigo em Santa Maria da Feira. Pá, e pronto, eu gostei. Foram felizes. Fomos felizes, muito. Pá, eu gostei do trabalho, estás a ver? E acho que faz falta e... Pronto, pá, a malta de longe... Pá, eu acho que a malta de longe sente-se mais perto. Sim, eu acho que isso tem Estás sido o melhor feedback que eu tenho recebido. Não é aquelas fotos do relevado, tiram uma foto da bancada e aí está, não passa disso, estás a perceber? Porque eu acho que as redes sociais não devem funcionar apenas como um veículo de informação aos sócios, associados e aos adeptos. Sim, devem envolver os sócios. Exatamente. Pá, e a minha questão é um bocadinho por aí, é como é que tu e a equipa, como é que trabalham essa situação, estás a ver? Como é que se tentam aproximar? Tem um guião que têm que seguir? Como é que isso funciona? Uma das primeiras coisas que nós implementámos na equipa foi o planeamento. Foi olhar para um mês, olhar para esta data, esta data e esta data, isto não pode falhar e vamos começar a produzir isto e vamos começar a preparar-nos para isto. Aconteceu agora recentemente com o 1904, com o 19 do 4, que conseguimos produzir uma coisa engraçada, altamente partilhável. Nós tentamos nos preparar ao máximo no plano. Temos os aniversários todos listados. Eu tenho um Excel com 260 aniversários, 270 aniversários. Fez aumento? Não, lamento. E vamos seguindo esse plano e isso é o esqueleto com que nós trabalhamos, na realidade. Depois, semanalmente, vamos vendo coisas esporádicas e depois vamos absorvendo imenso feedback. Principalmente os adeptos que estão longe, nós damos muita atenção aos adeptos internacionais quando são questões de o que é que falta, o que é que eles precisam para estar mais perto. Vocês, a questão da interação às vezes é um bocadinho... Vocês respondem? Nós respondemos... Estás a ver? Ou recebem? Não há um padrão. E depois vão analisar entre vocês? Não há um padrão. Obviamente, quando há ondas que se levantam, quando nós vemos... As pessoas vão ver... Pá, nós agora no episódio anterior, o Orlando, pá, recebemos uma mensagem de uma pessoa de Macau. Estás a ver? Maravilha. Pá, de Macau. Belíssimo sítio. E eu até fiquei assim um bocadinho, pô, isto chegou a Macau. Estás a ver? A tua cara. Chegou a Macau. Não, exatamente. E eu disse, eu gostava muito de ser feliz em Macau. Estás a ver? Porque com a namorada do Lindelof. Não. Okay. Não, isto é uma coisa, pá, a questão de Macau é muito... O meu avô fez lá... Cumpriu lá serviço militar. E a propósito, eu gostava muito de conhecer Macau. Mas, isto para dizer que isto tem um alcance brutal, estás a ver? As redes sociais têm um alcance brutal. Chegas onde quiser. E a questão é, todas as pessoas que nos têm contactado agora, é claro que nem perto nem de longe, não se compara com o Benfica. Ainda. Sim, ainda. Não se compara com o Benfica ainda. Mas, pá, eu faço questão, pá, de responder. Mas eu sou assim na minha vida, tento ser assim na minha vida pessoal, pá, e tentei transportar para aqui também. E gostava de saber, pá, e como é que funciona no Benfica, estás a ver? Se é só essa cena de vocês absorverem, pá, tentarem melhorar esse aspecto, ou tentam resolver, interagem diretamente, publicamente. A primeira coisa, como disse, é o feedback. É veres uma onda a levantar-se e perceber, ok, isto está mal ou isto está muito bem.
e vamos mais por aqui ou não vamos mais por aqui. Depois, quanto ao responder, a maior parte do serviço ao sócio ou ao serviço ao adepto que nós fazemos acaba por ser por mensagem direta, mensagem privada, porque quando tu entras em interação direta, por exemplo, nas notificações, como com replies, tu estás a correr o risco de estar a tomar uma posição institucional. Sim, claro. E é uma coisa que no Benfica é um risco. Estás a falar de uma marca muito grande e muitas vezes nós não queremos arriscar esse ponto. Claro que nesse aspecto ainda temos muito a evoluir. Não tem sido um dos nossos principais investimentos sequer, mas gostamos de tentar ajudar. Só que o guião que existe é um guião básico que nós vamos desenvolvendo enquanto trabalhamos. Quem é que... Eu também não quero entrar aqui em grandes pormenores, nem é para isso que eu... Isto é mais curiosidade minha, que pode ser que seja a curiosidade da rapaziada também. Mas vocês definem isso em conjunto? O guião é uma coisa... Sim, porque vamos acrescentando. Com base nesse feedback, as pessoas estão a perguntar muito isto. As pessoas estão a perguntar muito onde é que vão levantar os bilhetes que compraram nas casas e agora têm um voucher e querem saber onde é que levantam. Ok, se calhar precisamos de incluir isto no nosso guião para um dia que o indivíduo A ou B ou C não esteja a trabalhar, alguém possa dar essa informação. E tentamos reunir esse tipo de informações todas em conjunto. Só que é bastante complicado. Estás a falar de uma estrutura gigantesca. Estás a falar de um que nunca mais acaba. Não? Sim. Não. Como sabes, eu estive ligado aqui há tempos, estava interagia mais diretamente com o Benfica. Eu dizia isto à rapaziada, aos meus amigos mais próximos, que eu achava isto, que eu vou dizer, sou o mais sincero possível, ok? Eu acho que o Benfica não tem estrutura, percebes? Neste aspecto, estás a ver? Não é na rede social em si, é rede social e tudo o que envolve ali à volta, não tem a ver com o futebol, é a estrutura em si, estás a ver? A administrativa, não sei o quê, não está habituado a ganhar constantemente. Sim, mas tem que se habituar, porque isto agora vai ser um hábito. É aí que eu quero chegar. E a questão que eu te ia dizer era por causa das duas cenas das duas finais europeias consecutivas, estás a perceber? Que se cometeu erros da primeira vez e que se cometeram erros da segunda vez. Estás a ver? E pronto, eu acho que devia haver ali mais uma cooperação entre os diversos departamentos, percebes? Para que as cenas pudessem... Mas eu acho que numa empresa grande, e eu tenho estudado várias empresas grandes, não é? No meu curso de gestão nós estudamos casos de empresas até 10 vezes maiores que o Benfica, não é? Mas numa empresa grande torna-se muito complicado porque as coisas ramificam-se, as responsabilidades dividem-se e fica complicado coordenar e cooperar, mas é um esforço que temos feito grande nesse sentido. Muitas vezes acaba por nos sobrecarregar, mas eu olho para isso de uma forma em que prefiro sobrecarregar-me a mim ou sobrecarregar a minha equipa do que estar a prestar um serviço mau a 6 milhões de pessoas. Nós não estamos a falar de 10 pinguins que estão a ver este programa agora. Sim, é verdade. Não são 10. Estão tipo 35, estão 6, mais. 36. Estão mais, mas sim, eu estou a perceber onde é que tu queres chegar. Isso é sempre muito complicado, é verdade. E o Benfica é o maior clube do mundo, quanto maior a máquina, mais difícil é mexer. Sim, é verdade. Tu tens noção que o Facebook, o Twitter e o Instagram são os maiores veículos de informação atualmente do Benfica? Eu tenho noção, não só que é o maior veículo, mas que é o veículo mais rápido e mais imediato. Acho que tu podes pôr uma informação no site e ela só vai chegar ao mainstream quando alguém a puser no Twitter, seja qualquer dos blogs que nos cheguem, qualquer dos sites de apoio. Se não chegar às redes sociais, nem chega a ser notícia. Eu costumo dizer muitas vezes que se não acontece no Twitter, não aconteceu em lado nenhum. Porque tudo o que acontece primeiro nas redes sociais. Acontece muita coisa estranha no Twitter do Benfica? Por vezes, acontece sim. Acontece também no mail dos passatempos. É? Receber assim os conteúdos um bocadinho... Achas que eu tinha perfil para ser... Como é que se diz? Júri não, mas para... Gestor de conteúdos. Gestor de conteúdos sobre passatempos.
Acho que sim, acho que com o Benfica pelo mundo, acho que sim. As meninas todas nas O Caraíbas. Benfica pelo mundo, epá, é mesmo a minha cara, não é? Sim, acho que. Não queres vir? Pá, olha. Estás contratado. Não, mas epá, o Facebook, o Twitter e o Instagram, epá, vejo há centenas de milhares de pessoas, centenas de pessoas a interagirem com o Benfica, estás a ver? Epá, isso é mesmo muito bom. Malta de longe, não sei o quê. Epá, é bom que o Twitter e o Twitter e o Facebook e não sei o quê não sirvam só para passar informações. É isso, pá, envolver não as sei pessoas. se isso vai te servir de alguma coisa, pá, mas é um conselho. Estás a ver? Para interagir com as pessoas, para as pessoas se sentirem mais perto. Sim, é um esforço que temos feito e onde estamos a tentar crescer, mas nós temos que dar primazia à informação, até porque, como tu dizes, é o maior veículo de informação. Claro que também é a maior fonte de contacto que nós temos com os adeptos e é imediata. Há qualquer problema, nós sabemos logo. Nós somos os primeiros, se calhar, a comunicar coisas que nem se imaginavam. Sim, estou a perceber. E nesse aspecto é muito útil, mas ao mesmo tempo é complicado estar a interagir da maneira que se calhar seria ideal e que até eu acho ideal, porque por vezes parece que as pessoas, e eu lembro-me que tu tinhas essa perspectiva um bocadinho ao início quando me conheceste, as pessoas acham que eu acordo de manhã, defino todas as diretrizes de comunicação do Benfica e vou para casa ao final do dia. Eu também sou um burro velho. Não és um burro velho, eu acho que as pessoas eu acho que devo, pá, que as coisas devem funcionar todas da minha maneira e pá, é claro que isso não funciona assim. Não pode funcionar assim, estás a perceber? Sim, acho que se as pessoas tirarem um time-out mental para pensar um bocadinho, conseguem entender que não vem tudo para as mãos da mesma pessoa. Seja eu, seja qualquer pessoa. Exato. Até um diretor, não pode ter tudo nas mãos, é muito complicado. Vocês têm feito ultimamente uma cena que eu gosto e quando me dá jeito acompanho sempre. Estás a ver? Que é os vossos relatos em direto. Pá, e já chegou a ver o caso de relatos sucessivos, estás a ver? E para pessoas que não tenham possibilidades, muitas vezes, de acompanhar pela televisão, ou seja, o futebol, dá na rádio, não sei o quê, pá, mas principalmente as camadas mais jovens, que já aconteceu, também. As modalidades, pá, isso é muito bom. Vocês têm algum feedback desse aspecto? Sim, o nosso tipo de relato foi muito elogiado. Por exemplo, tivemos agora cá o gestor digital do Dortmund, tivemos também um colega nosso do Bruges, que o aspecto principal que elogiaram foi o nosso modelo de relato, porque nós... Mas quando falas modelo de relato é o quê? Tu acompanhas e saberás, mas nós temos um modelo preparado, com uma hashtag distintiva, até porque por vezes temos relatos simultâneos, nós chegamos a fazer 3, 4 jogos ao mesmo tempo, e depois temos sempre o resultado e temos sempre o tempo, que facilita tu leres um relato. Tu por vezes vês clubes que fazem acompanhamento de camadas jovens, fazem acompanhamento do hockey ao mesmo tempo e tu estás, tu não fazes ideia do que está a acontecer. Ficas ali meio perdido. E fica mais complicado acompanhar. Nós tentamos isolar os vários jogos, tentamos fazê-los de forma encadeada, que tu abres um tweet e consegues ler o relato todo a partir daí, desde o início até à incidência mais recente. E é um aspecto que nós temos trabalhado bastante e que tem sido elogiado. Estou-me a lembrar também do caso do Southampton. Falei há pouco tempo com o Head of Digital deles e ele elogiou também bastante o nosso template. Já são copiados? Não é copiados não, mas vocês já são uma... Sim, um caso que eu reparei logo ao início foi, nós jogámos a Supertaça com o Braga. O Braga fazia relatos de uma determinada forma e a partir do momento em que chegou a Supertaça connosco passou a fazer relatos de uma forma francamente semelhante à nossa. Eu vejo isso como positivo. Os Lampiões do Norte. Os Lampiões do Norte. Não, eu vejo isso como muito positivo, porque no fundo é reconhecimento. Sim. Nós estamos a fazer bem, porque se nós estivéssemos a fazer mal, ninguém vinha... Eu até acho isso bom. Sim, ok. O modelo a seguir é daqueles rapazes de vermelho lá de baixo. Exato, e foi uma coisa que trabalhámos muito, que fomos estudando o que é que funcionava, o que é que não funcionava, também fomos recebendo feedback e que chegámos à conclusão que esta era a melhor forma, porque qualquer tweet que tu vês, ok, estão 59 minutos de jogo, estamos a ganhar 3-2 em ok. E pronto, e tu, ok, 52 minutos, por acaso não é muito importante. Mas sim, nós fomos desenvolvendo esse modelo e a partir do momento em que o implementámos, digo que foi das coisas melhores até com as mexidas na nossa equipa. Entra um estagiário novo, é copy-paste disto, escreves o que aconteceu. Quantos elementos é que tem a tua equipa?
Neste momento somos 6. 6. Sim. Para modalidades? Futebol de formação, eventos, futebol, tudo. Tudo o que acontece É passa... escasso? Num dia como vai ser o dia 29 de Abril, é escasso. Vamos ter 4 jogos seguidos e fica apertado porque não há mãos. Nós, por exemplo, num processo de pré-jogo, não sei se as pessoas têm noção disto, mas num processo de pré-jogo envolvemos 3, 4 pessoas. Porque é a chegada do autocarro à rotunda, a chegada do autocarro à garagem. Nós não temos grande capacidade de teletransporte da rotunda para a garagem, portanto temos de ter uma pessoa num lado, outra pessoa no outro. Sai o 11, tem que estar outra pessoa atenta ao 11 e temos que ir desenvolvendo... Tem que estar uma pessoa constantemente no relvado, não? Sim, como é que sim, funciona sim. assim? Vai uma pessoa para o relvado mais ou menos 1 hora antes, que foi uma coisa que instituímos no clássico do ano passado. Por acaso não é de muito boa memória, mas Não interessa, é isso também não. fomos campeões no fim, portanto é o que interessa. E foi a primeira vez que eu fui para o relvado e foi uma experiência fora de tudo do que eu já tinha imaginado. Chegar à relva eu sentia que tinha superpoderes, não? E ver a minha família na bancada e ficar tipo, ok, eu estou ao pé das estrelas que esta malta admira, estão aqui 60 e tal mil pessoas a olhar para mim. Se eu cair, vai-se rir tudo. Esta pergunta eu já sei a resposta, mas pronto, vou perguntar, fica sempre bem. Tu consegues que a Margarida benfiquista não entre dentro do relvado? Não. É impossível. E quem diz que é possível é porque não viveu o Benfica desde pequeno e não sentiu tudo como se calhar eu senti, tu sentiste e várias outras pessoas que estejam a ver sentiram. Porque é possível tu chegares lá e fazes o teu trabalho e só sentires depois. Mas tu vais sentir sempre. Aquela história que eu te estava a contar do tri, de eu ir para o relvado, no tri andar no meio dos jogadores, eu na altura estava com as cautelas necessárias de tu andares no meio do plantel de futebol. Tu não podes andar ali à campeão, roubar a cerveja ao Raul Jiménez e andar a correr à volta do relvado. Não podes. Apetecia-me deitar no meio da relva, mas não podes. E consegues manter a pose, mas consegues manter a pose até determinada altura. Eu depois lembro-me que saí do relvado e tive uns 20, 30 minutos para mim só a digerir o que tinha acabado de acontecer. Sabes que as redes sociais de há um ano não são as redes sociais de agora de 2007. Sim. De 2017. Sim. E sabes que em maio vocês vão ter muito trabalho. Sei, sim. Estou a contar com isso. Não é? Estou a contar com isso. E achas que estão preparados para isso? Sim. Essa é a noite, estranhamente, mais fácil e difícil do meu percurso no Benfica. Eu já fiz o bi e fiz o tri. Não fui ao Marquês em nenhuma das noites. No bi? Nem no bi, nem no tri. Sim. Olha. Sim. Está aqui uma senhora. Sim. E não fui ao Marquês em nenhuma das noites. E é ingrato. Não tem lá ninguém? Ou Temos sempre gente. Mas eu, também pela minha função, acabo por ficar na base. Tu achas que vocês aproveitam muitas coisas que a rapaziada vai partilhando e não sei o quê? Sim. Principalmente nas modalidades e jogos de formação que nós não temos capacidade de estar a enviar um enviado especial para cada ocasião. Ter os adeptos que vão regularmente e que podem enviar conteúdos é uma benção, porque dá para ilustrar o conteúdo de uma forma brutal e no Marquês foi um caso. Tu achas que uma das exigências para ser funcionário devia ser benfiquista? Não. Não? Não. Acho que ajuda. Eu lembro-me quando entrei, uma das primeiras coisas que me fizeram foi uma espécie de praxe em que me isolaram e me começaram a fazer perguntas e ficaram tolos de eu saber as respostas todas. Tens alguma ideia qual eram as perguntas? Eu lembro-me que uma era sobre quem era o Chalana. Tipo, mostraram-me uma fotografia e perguntaram quem era. Mostraram-te quem? O Chalana ou o Asterix? Chalana. Não, Chalana. E lembro-me de me fazerem uma pergunta sobre quando é que o futsal tinha sido campeão da Europa. Sim. E outra, eu acho que era sobre broca em patins ou uma coisa assim. Eu sabia as respostas a todas e eles ficaram tipo, espera aí que esta miúda se calhar sabe. E lembro-me ainda de uma estagiária seguinte chegar lá e perguntarem em que ano foi fundado o Benfica e ela ter dito 1964. 64? Pois, daí eu achar que ser do Benfica vai ajudar. Era quase da idade do Orlando, então. Quase. E logo aí acho que ia ajudar ser do Benfica. Sim, mas... Ajuda muito até na integração e na forma como abordas. Mas fora isso, não, se fores profissional não vejo como. Margarida, hoje lançámos aqui o desafio, né? No Facebook.
para quem quisesse fazer uma perguntinha, para deixar lá na caixa de comentários. E depois podiam ver a resposta na próxima sexta-feira, Quando isto for para o ar. quando isto for para o ar, no YouTube. Então, eu tenho aqui já uma pergunta do Nuno Paes. Só do Nuno Paes. Como é que lidas com tanta pressão nos momentos mais decisivos? Não lido. É como eu te estava a dizer há bocado. Eu, por vezes, estou em situações de pressão absurdas. Eu já estive em casos que achei que tipo, ia acabar o mundo. Eu dou exemplo para... Não. Se vais falar de namorados, a gente não quer saber. Não. Vou falar do Rafa. Do Rafa. Sim, diz. Quando foi a contratação do Rafa, nós já estávamos mais ou menos prevenidos. Não sabíamos nada, mas estava toda a gente a falar sobre isso e normalmente quando estão todos a falar do mesmo, acertam. Pois. E estávamos mais ou menos prevenidos e na altura eu tinha tudo preparado e entrei numa pressão tão grande que achei, tipo, ok, e agora o que é que vai acontecer? Vou ser eu a publicar isto e se isto estiver mal, e o que é que vai acontecer? E a pôr estas perguntas todas na minha cabeça, mas na maior parte dos casos eu só sofro com a pressão a seguir. Ou seja, eu faço o meu trabalho, tipo, por exemplo, o caso do Nápoles estar a ganhar-nos fortemente e feio. Eu não estava a sentir o jogo, eu estava a fazer o jogo, estava a relatar o jogo, por acaso a data tem em inglês. Estava a terminar, acaba o jogo e é que eu pensei, olha, levámos na cabeça, pronto. E aí é que comecei a digerir e é que eu começo a encaixar a pressão. É depois de estar tudo feito, porque, como eu te disse, eu olho primeiro para estar a fazer um bom serviço para aqueles milhões de pessoas e depois, sim, para a pressão toda que me caiu em cima. E muitas vezes eu acho que nem sequer tenho noção do peso de algumas coisas que estou a comunicar. E só depois, e quando as pessoas me referem, pá, tu deste esta notícia. O Twitter do Benfica foi o primeiro a avançar a contratação do Rafa. Tu tens noção do que isso é? E eu aí começo a pensar, sim, se calhar é uma pressão de graças. Nesse caso também tem, claro que tem uma cena privilegiada, não é? Óbvio. Sim, claro que sim, mas só pensas nisso, efetivamente, quando pões em perspectiva. Eu dei uma notícia para 6 milhões de pessoas. Os órgãos de comunicação vieram pegar no que eu comuniquei. Sim. E é que pensa, tenho uma responsabilidade grande. E é uma sensação brutal. Sabes que eu já me aconteceu isso. Porque eu uma vez também fiz uma publicação a dizer que o Benfica não tinha dinheiro para pagar o salário do Mitroglou em janeiro e toda a comunicação social pegou nisso. Estás diferente. Estou diferente, não estou? Estás. Mais bonito. Estou mais bonito. Olha, tenho aqui a pergunta do David Soares. Conheço. Conheces o David Soares? Conheço do Twitter. Olha, o David queria saber se tens o sonho de exercer as mesmas funções num clube, por exemplo, como o PSG. Curioso esse exemplo, por acaso. Eu acho que foi um bocado má língua esse exemplo. Eu tenho o sonho de exercer este tipo de funções, por exemplo, numa UEFA, por exemplo, numa NFL, por exemplo, numa NBA. NFL? Sim, NFL. Porque gostas de como é que hóquei no gelo? Oh, pelo amor de Deus. Então? Futebol americano. Futebol americano. Sim, gosto. Gosto bastante. E gosto bastante também da forma como eles trabalham o digital. Ok. Não chegaste lá. Então, não. Não, nem quero. Olha, aqui o André Silva. O outro André Silva está a perguntar se lhe podes dar o número de telefone. Não posso. Não, por DM. Não posso. Não? Lamento. Mas olha que ele é um rapaz bem intencionado. Que eu conheço. Eu acredito. Eu sigo, eu sou fã. Portanto, por isso mesmo não posso dar o número de telefone. Mas olha que é um pedido mais comum do que devia ser. Tens muitos fãs? Eu tenho muito mais fãs do que pensava que tinha. Sim. Mas és assim uma pessoa interessante. Eu não percebo mesmo. Eu já cheguei a ser abordada e se algum deles estiver a assistir, tipo, brutal, por pessoas que chegam ao pé de mim e dizem gosto imenso do teu trabalho, eu sei que tem todo o lado, aquela foto que tu puseste no dia 24 de janeiro às 18h33 era brutal e eu tipo, ok, tu és quem? Mas era uma foto tua do estádio? Provavelmente era do estádio. A malta não é muito fã disto. Sabes? Não, mas agora a sério, as pessoas abordam-te na rua, sabem que a Margarida pronto, trabalha no Benfica. No estádio já aconteceu mais do que uma vez, que eu nunca esperei que isto acontecesse, não é? Tens que lidar com a fama, como eu estou a lidar. Tu és parado na rua, não é? Paras o trânsito. Aliás, as pessoas até vão com frequência comprar frangos só para me verem de costas.
brutal. Ficas imparável a virar para Mas aqui. diz lá o que é que ias a dizer. Ia dizer que nunca esperei. Obviamente que eu assumo a minha posição online, nem tinha outra hipótese, porque eu já tinha uma presença muito ativa no Twitter quando comecei a trabalhar no Benfica. As pessoas que já me conheciam lá começavam a referir o facto de eu estar a estagiar no Benfica e foi uma coisa que eu tive que encaixar. Foi, Mas ok, eu estou aqui. começaste a... Ou seja, como é que isto se diz? Tu tinhas o Twitter aberto antes? Eu tenho o Twitter aberto. Tens o Twitter aberto? Sim. É política minha mesmo. É? Nunca... Eu pus o Twitter com cadeado por umas semanas quando houve uns stresses familiares, mas fora isso, não fecho o Twitter. Mas tens receio... Alguma vez tiveste... Pá, isto há pessoas estúpidas para tudo. Sei que sim. Estás a ver? Até uma pessoa estúpida para fazer um programa e colocar no YouTube. É uma conversa. Por isso, acredita que Não posso concordar. Há pessoas parvas para tudo. Mas a minha questão tu tens... Pá, eu quando te convidei, ou antes de te convidar, pá, eu tinha um bocadinho de receio. Eu sabia que tu ias trazer uma cena ao programa que dificilmente outro convidado ia trazer. Ou vai trazer. Mas eu tinha receio, estás a ver? Por ti. Porque, pá, as pessoas são parvas, estás a ver? Vão ver, não sabem quem é a pessoa por trás do @SLBenfica. Estás a ver? Pá, e tinha um bocadinho de receio. Tu não tens problemas com isso? Não, eu gosto de dar a cara por aquilo que faço. Muitas vezes dou a cara até por mais do que aquilo que faço, mas faz parte da posição. Sim, obviamente, quando assumes sim. uma posição de uma liderança de uma equipa, tens que estar a assumir a responsabilidade por tudo o que é feito para essa equipa. E não tenho problema nenhum com isso. Acho que se estás a assumir um trabalho, então pronto, olha, dás a cara pelo que fizeste. Claro que se torna chato, eu já tive situações altamente inconvenientes de pessoas que começam a criticar só por criticar, e se tu entrares em guerra de argumentos, é muito fácil tu entrares numa guerra de argumentos com uma mulher. Basicamente acabas com és isto, ou és aquilo e acabou ali a discussão Sim, claro. e não traz grande utilidade. E acontece, e até, por exemplo, clubes rivais acontece uma abordagem um bocadinho menos simpática, mas não é nada que me tire o sono. Achas que isso é falta de... Acho, mas pronto, isso fica para outro programa, que é o programa do After Hours. Não, podia ser falta de argumentos. É, falta de argumentos, de facto. De todos os argumentos. Olha lá, Margarida. Bem, eu há bocado, neste meio desta conversa toda, que eu sou um bandalheiro aqui de caraças e depois escrevo uma mancha de coisas e depois perco-me em tudo. Olha lá, no meio disto tudo, tu preferes... Esta é a pergunta do Sérgio Engrácia. Isto é um medo. SMM ou SMC? SMC. SMC? Sim. O que é o SMC para as pessoas que nos estão a ver? Social Media Coordinator e Social Media Manager. Fortíssima. Onde é que entra a esgrima no meio disto tudo? Nem no SMM, nem no SMC. Não entra aqui? Não. Não. Diz lá aqui para as pessoas que nos estão a ver onde é que entra essa paixão pela esgrima. Eu comecei a fazer esgrima muito nova. Eu lembro-me que tinha sabres. Gostas de sabres? Sim, eu gosto de esgrima em geral. Esgrima? Sim, como é que se chama aquela cena? Há um florete, uma espada e um sabre. Um florete e aquilo tem vários tamanhos ou como é que é? Tem vários tamanhos. Pronto. E pode assustar em vários sítios, curiosamente. Não, agora a sério, vamos lá. Onde é que veio essa paixão? Porque eu sei que isso é uma coisa familiar. Sim, é de família. O meu avô era mestre de armas no colégio militar, o meu pai é presidente da Federação de Esgrima e eu comecei muito, muito nova. Eu lembro-me que tinha sabres de espuma para brincar em casa e os meus irmãos. Começámos muito novinhos, eu devo ter começado com uns 7 anos, 8 anos. E comecei a ganhar grande paixão por aquilo. Depois, com 13, 14 anos, tive uma lesão que se deveu bastante ao facto de eu ter crescido de repente. Eu era muito, muito pequenina e agora, como sabes, sou uma amigazinha. E cresci muito, mas tive uma lesão. Praticavas isso? Era federado. Era federado? Entravas em competições? Sim, isso, sim, provas nacionais. Mas... Depois, quando deixei de fazer por causa da lesão, continuei envolvida nas organizações de prova, estive em organizações de prova nacionais, organizações de prova internacionais, estive como árbitra, fiz o curso de arbitragem, sempre foi uma coisa que me interessou muito, até a nível internacional. Há uma vez foste ameaçado? Não, com armas não. Não.
Mas houve uma prova de esgrima no Estádio da Luz, que isso foi o que fez a minha vida, basicamente. Mas o Benfica, desculpa a minha ignorância, mas o Benfica tem alguma coisa Não de tem esgrima? secção de esgrima, infelizmente. Já disse várias vezes que se abrir a secção de esgrima, eu compro equipamento tudo vermelho e inscrevo-me e não quero saber se sou a última classificada de todas as provas, mas eu vou. Não tem secção de esgrima, mas em 2006 ou 2007 houve uma Taça do Mundo realizada no Pavilhão da Luz e foi de facto a primeira vez que eu andei pelos corredores do Pavilhão da Luz. Agora já é casa, já não me perco. Casa, né? Já é mais fácil. Eu por acaso vou muitas vezes ao pavilhão com os meus estagiários fazer gravações de promos, outras ações, e eles perdem-se sempre. Quando aquilo para mim, tipo, eu conheço todos os recantos daqueles pavilhões e eles ficam, como é que tu conheces isto? Eu cresci ali dentro e deveu-se esse primeiro contacto à esgrima. És uma privilegiada. Sim, sem dúvida que sou uma privilegiada. Isso pareceu-me bem o que dizem os teus olhos. Eu era para te perguntar isso, mas como estavas a olhar para mim, tive medo. Os meus olhos dizem que eu estou cansada e assustada. Olha, não, epá, isto, já estamos a gravar isto de noite, são pessoas trabalhadoras, epá, é o que dá. Mas tu gostavas de, depois de acabares a tua formação, seguires a tua área no Benfica? Sim. Achas que há essa hipótese? Acho que sim, acho que há essa possibilidade. Quero continuar na medida do possível. Agora, terminando a minha licenciatura nos próximos meses, é um objetivo seguir mais pela minha área de formação. Sim. E vou olhar bastante para isso como uma ambição. Dentro do Benfica, melhor. Se puder ajudar o Benfica, melhor. Mas a área é importante. Bom, Margarida, olha, estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo estipulado para situações de conversas. Olhares do produtor. Estás a ver? Olhares no produtor está ali, não, já não me aguenta mais. Pior só quando ele bateu com a caneta na mesa, pessoal. A caneta, pá, desculpem lá, pá, eu tenho estes vícios, a rapaziada que se tem queixado da minha linguagem, olha, pá, vou tentar melhorar, vai ser difícil, pá, percebes, entendes, ok? Mas eu queria agradecer aqui à minha amiga Margarida, pá, é sempre um prazer, minha querida. Obrigada eu. És uma pessoa fascinante. À rapaziada lá de casa, já sabem, vão comentando, partilhem aí a situação com os vossos amigos, ativem as notificações no YouTube, está lá uma campainha ao lado, cliquem para receberem sempre em primeira mão os vídeos. E pronto, olha, para a semana há mais. Vamos ter outro, de certeza, outro interessante entrevistado. Estamos todos juntos aí rumo ao Tetra. Margarida, chapa aí. Grandioso. Tchau, rapaziada.